Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o Lucas Ferreira. O Lucas ele é mineiro, então não vai ser um papo, vai ser uma prosa, né? Com certeza, com O certeza. Lucas hoje ele é gerente de roteirização no Mercado Livre. A gente não se conhece pessoalmente, mas no período que eu passei por lá, foi um cara que sempre me tratou muito bem. A gente sempre teve uma boa relação técnica, né, Lucas? Então, eu agradeço aí a confiança e a disponibilidade sua de estar batendo esse papo aqui e falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiro prazer, Zaço, estar aqui com você, Helder. Vamos falar um pouco. Já me discuto desde o início por causa do mineirês. Vocês vão ver que eu vou trazer um pouquinho dessas palavras. Vamos trazer isso de forma descontraída. Vamos falar um pouquinho aqui de logística, da nossa trajetória. Vamos bater um papo bem legal aí. Realmente o mineirês volta à tona, né? Porque tem algumas conversas que sempre o pessoal traz algumas palavras, algumas citações de um período mais antigo, né? Daí você precisa traduzir para as pessoas, os mais novos ali que vão assistir não entendem. Então hoje, às vezes, deve entrar algum vocabulário aí que vocês não entendem, então capaz mesmo. Se em algum momento vocês não entenderem aí o sotaque, alguma palavra, você me dá uma chamada que eu explico para todos aí que vão nos ouvir. É isso aí, Lucas. Cara, seguindo, né, a nossa dinâmica aqui, a gente sempre busca entender quem é o outro, né? Quem é o Lucas Ferreira? Se apresente aí para a galera que vai estar aqui nos assistindo depois. Vamos lá, Helder. Cara, Lucas tem 30 anos, família mineira, como eu comentei, é filho da Cristiane, e do Vanderlei, irmão da Lorena. Trabalha hoje aqui em São Paulo, então saiu da cidade, veio para São Paulo num desafio profissional super desafiante. É um cara tranquilo, calmo. Isso é difícil você encontrar alguém aí que vai, pô, o Lucas levantou a voz comigo. Acho que de certa forma, por experiências de vida mesmo, a gente vai chegar em algum momento aqui na conversa, isso me dá uma tranquilidade de lidar com as situações e de certa forma, muito família. Então, ou seja, também sou um cara muito orientado a realmente estar com as pessoas que eu gosto, que eu amo. Tenho boas amizades, então também busco muito cultivar esse contato pessoal e é algo que, com certeza, é uma das prioridades da minha vida. Realmente conectar com pessoas e fazer, ser melhor cada dia e fazer essas pessoas melhores cada dia também. Legal, Lucas. E galo doido, né? Galo doido, isso daí cara, é uma das paixões realmente. Então, ou seja, eu torço pro Galão da Massa, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, esse ano está mais ou menos, mas nós vamos Rapaz, corrigir com seu Filipão lá. Vamos tentar chegar na naquela Libertadores. naquela primeira agenda que a gente tentou, o Santos ia jogar com o Galo, né? Eu acho que jogou, tinha jogado. Sim, Ainda bem que não aconteceu, porque perdeu para os três mineiros na sequência, sim. né? Perdeu para o Galo, perdeu para o América e depois perdeu para o Cruzeiro. O dia que ele perdeu pro Cruzeiro, tem Santista lá. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como Deus, assim? Nós vamos ali, perder pro Cruzeiro, cara? ali eu pensei, né? Se a gente vê os dois últimos jogos contra o Bahia e contra o Vasco, né? E aquele. Você pensa assim, pô, agora não cai, né? Mas ali contra os três mineiros ali, eu pensei, meu Deus, vamos, Mas dessa deu uma vez vai embora. recuperada boa. Agora Sim, no domingo foi bonito. sim, Eu o vi, domingo foi show de no bola. domingo foi bacana. Cara, Legal. você falou aí, né, de vir da cidade. Quem veio falando da cidade de interior, você é de Belo Horizonte mesmo? Nascido em Belo Horizonte mesmo, minha família também, mineira. Eu tenho na família materna, meus avós, tenho meu avô que veio de Goiás, minha avó veio de Sergipe, mas a família Ah, paterna de Minas mesmo, Goiás. interior de Minas. Goiás é um Veio esticadinho. esticadinho de lá, então meu avô gostava muito de piqui, né? O Sim, goiano gosta muito de comer. Mas não, minha família direta, meus pais, a minha família materna toda de Minas mesmo. E legal. eu E de qual Belo que é a sua Horizonte. formação, Lucas? Vamos lá, falar um pouquinho da trajetória. Minha formação, sou engenheiro de produção pela Engenharia de UFMG, produção. Helder, e tenho uma dupla diplomação. Então, vou contar um pouquinho na trajetória, mas eu também sou engenheiro de informática e modelagem pelo ISIMar.
de Clermont-Ferrand, na França. Foi uma oportunidade que eu tive aí ao longo da trajetória de estar lá. E tenho um mestrado em modelos e algoritmos de tomada de decisão, também Legal. pela Université Blaise Pascal, lá da França. Então você está no ramo certo, né? Algoritmos. Isso foi o motivo pelo qual eu caí, estou aqui hoje na minha posição Ah, de roteirização. O problema de roteamento de veículos é um dos problemas clássicos de otimização matemática. Então, é um dos bacana. motivos pelo qual eu entrei para esse mundo da roteirização. E esse mundo que você está hoje, né, vem a calhar com a próxima pergunta, é como que você chegou até aqui, né, essa tua trajetória profissional, como que você descobriu logística na sua vida, como começou a atuar, como que foi desde os primeiros passos do Cara, Lucas? deixa eu contar um pouquinho. Eu gosto de voltar lá na formação, porque, de certa forma, nunca pensei que eu ia ser um engenheiro, né? Então, o Lucas veio de escola pública, meus pais têm até o ensino médio, então, ou seja, ensino médio formado. Da minha família mais próxima, até os meus avós, primos, tios, eu sou o primeiro a me formar em universidade federal, em ter o ensino superior. Então, de certa forma, eu gosto de falar isso mesmo. Não é menor ou melhor ou maior do que a história de ninguém, é só a minha história, mas de Sim. certa forma é algo que eu me orgulho bastante de ter. Depois de mim veio minha irmã, minhas primas, que já buscaram ensino superior como uma forma de ascender as expectativas pessoais e profissionais. O Lucas começou lá atrás na escola pública, nunca fui um aluno ruim, vamos dizer, sempre procurei me dedicar bastante. Entrei para dentro da Universidade Federal, era um grande objetivo que eu tinha, até por já conhecer de mercado, entender o peso disso. Na própria universidade, me envolvia muito com pesquisa, então fiz iniciações científicas para realmente agregar ali naquela trajetória que eu sabia que era muito necessária, muito rica para mim. Nessa época da universidade, eu tive esse convite para estar num programa de dupla diplomação na França. E aí, quando aquilo chega para você, pô, nunca imaginei falar francês na minha vida. O que que é isso? Como que vai funcionar? E eu tinha 21 anos. Então, foi quando eu tomei a decisão, participei do processo e, junto com outros 6 brasileiros, a gente segue para a França para fazer essa dupla diplomação, onde a gente foi para essa universidade que eu estava. Cara, ali abriu muito o horizonte. Não só técnico, né, da forma acadêmica, mas pessoal. Eu era um cara de 21 anos que morava com os pais e foi morar fora e foi Quanto se tempo fora? virar sozinho. Fiquei 2 anos, isso 1 ano e meio nessa trajetória de formação como engenheiro de informática, depois com o mestrado, os últimos 6 meses em Paris, que foi a minha primeira ah, experiência profissional de verdade. Eu acho que antes de entrar na universidade, eu fui atendente para uma Sim. empresa de companhia energética. Então, ou seja, eu antes de entrar na universidade, eu tive aqueles 6 meses, entrei no segundo semestre, tinha aqueles 6 meses, falei, pô, falei com meu pai, eu lembro dessa conversa até hoje, pô, não vou ficar à toa, quero fazer alguma coisa. Arrumamos Sim. lá cara, fui servir de atendente nessa época e aprendi muito de contato com pessoas nessa época. Eu lembro como se fosse ontem, né? Como que a educação muitas vezes não é na escola. Então, ou Sim. seja, pensa que era empresa de energia. Então, ou seja, aquele cara tinha muitas vezes uma formação enorme, ele acha que você tem um interruptor aqui que vai ligar a energia dele de volta. E aquela pessoa do interior, cara, super remota, uma área, te trata com Era da carinho, com CEMIG? cuidado, era da CEMIG. Da Era da CEMIG. CEMIG, então, ou seja, nessa época aprendi muito desse contato e entendi que muitas vezes esse contato com as pessoas independe até de uma formação acadêmica, ou seja, esse cuidado, essa educação muitas vezes vem de casa Sim. mesmo, né? Ou seja, Sim. vem do cuidado que você tem com seus pais ou das pessoas que te criam. Então, E quando isso é só fazendo um adendo, né? Eu acho que isso depois se estica aí, quando a gente fala de Brasil afora, do carinho, acho que, que o brasileiro tem para com o mineiro, né? Porque Bom, isso também, isso faz uma diferença. Ser mineiro, entender o próprio mineiro, é uma cultura que tu leva para outros lugares e tu acaba sendo diferenciado por isso, né? Por ser mineiro. isso, quando eu cheguei em São Paulo, sofri muito
bullying aí do sotaque, do mineirês, por isso que eu já começo a conversa aqui falando disso. Todo mundo me fala que eu tenho um sotaque muito carregado. Eu começo a perceber, depois que eu passo um tempo aqui em São Paulo, eu percebo que muitas vezes eu solto uma palavra. Sotaque eu não percebo, mas uma palavra, poxa, eu já pergunto, gente, vocês sabem o que é isso? Mas porque quando eu vejo já saiu, né? Mas de certa forma, é bem do mineiro esse contato próximo, esse carinho. A gente gosta de contato pessoal, a gente gosta de ter a prosa, a conversa. Então, de certa forma, isso vem também, bom, desde berço, desde da minha criação lá em Belo Horizonte. Mas dentro dessa trajetória, então, nessa universidade aprendi bastante do lado técnico, então foi de onde eu adquiri tudo o que enveredou a minha carreira profissional. Então, quando eu termino o mestrado, a parte teórica, eu vou para Paris passar 6 meses, e aí trabalhar. Minha primeira experiência profissional foi na Électricité de France, que é a EDF, que é a CEMIG da França, vamos dizer. Sim, Então, lá eu passo 6 meses com um processo de fechamento desse mestrado, é como se fosse um processo, trabalhando como pesquisador num projeto específico e depois você faz a sua defesa de mestrado com base a esse trabalho que você fez. Era a área de P&D, trabalhei como pesquisador lá 6 meses e defendi um trabalho que é um dos grandes cases que eu tenho, inclusive, que é um tema super atual com relação a usinas nucleares lá, reatores nucleares, e prolongar a vida disso. De algum momento a gente pode aprofundar aqui na nossa conversa. Volto da França, ah, com contatos, um amigo que também esteve comigo lá, já tinha voltado antes e entrou para uma siderúrgica em Minas, a Valorec, que é uma empresa também francesa, de produção de tubos de aço sem costura. E aí eu entro lá, inicialmente num grupo de estagiários. Eu não tinha finalizado a minha formação no Brasil, então eu volto com a formação francesa, mas eu só recebo o diploma depois que eu finalizo a do Brasil. E aí, de certa forma, eu entro lá, faço parte desse grupo, me abriu também bastante a cabeça, e é onde eu sou efetivado pela primeira vez. Então, ou seja, eu saio como engenheiro de performance. Então, a minha primeira atividade, ainda como estagiário, trabalhei com planejamento de produção, então, ou seja, um processo de redesenho de fluxo de produção, nivelamento de estoque, identificar se a gente precisa aumentar um layout, criar uma outra facility, como melhorar a produtividade de determinado equipamento. Então, tudo isso entrou ainda no meu primeiro desafio profissional dentro dessa empresa. Depois fui trabalhar um pouco com performance, então trabalhava em GCABA, então tinha aí um trajeto 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aprendi bastante dessa época também de chão, de fábrica, vamos dizer assim. Então o chão ensina. trabalhava na parte de aciaria, então, ou seja, a fabricação do aço ali. Então também me veio muitos insights, muita coisa que eu uso hoje dentro da logística veio dessa época como engenheiro de performance. Depois volto a trabalhar com simulação. Então, nesse projeto de planejamento de produção, também trabalhei como engenheiro de simulação. Então, meu cargo meio que muda para um engenheiro de simulação. Esse engenheiro de simulação, o que eu fazia basicamente é trabalhar junto com as equipes de projeto e de engenharia para projetos de investimento. Então, basicamente, entender, seguia, né, as empresas mais tradicionais seguem aquela metodologia FEL, então tinha os gates. Em um dos gates, você precisava provar que aquele projeto ele trazia um determinado ganho, seja de aumento de capacidade, seja de uma Sim. redução de custo, um aumento de produtividade, e tinha o gate onde era necessário a apresentação de uma simulação. Nas etapas anteriores era muito cálculo, Excel e etc. Depois a gente eu trabalhava com simulação de eventos discretos. Então, aprendi isso na minha formação, fui aplicar isso dentro da indústria, então, criava-se modelos para justificar ou não aquele projeto. Então, nessa época também, aprendi bastante lá dentro dessa empresa, cheguei a extrapolar os limites da empresa. O Brasil é uma multinacional, então a gente, no final, antes de eu sair de lá, a gente já estava prestando serviços para as outras usinas da empresa. Então, trabalhei um pouco com a equipe da China, estive nos Estados Unidos 2 vezes também para projetos de simulação.
de certa forma, isso abriu também o meu horizonte, de certa forma, para o que é algo mais estratégico, uma vez que eu tinha trabalhado mais com os projetos de aciaria antes. Então, isso também abriu um pouco esse leque. Foi Sim. quando, em 2020, já em pandemia, né, eu recebi o convite do Vitor, que teve um pouco a mesma trajetória do que eu, mas a gente não se conhecia, por contato de um amigo. Ele me busca para uma posição de roteirização aí dentro da empresa que eu estou hoje, que é o Mercado Livre. Então, o Vitor me convida um pouco por esse background técnico de roteirização, como eu gosto de comentar, né? A roteirização, ela é um dos temas clássicos de otimização matemática. Então, a Sim. roteirização de veículos, roteamento de veículos é um dos problemas clássicos. E aí eu venho e a primeira atribuição assim dessa oportunidade nova era fazer um pouco a ponte, né? Então o que a gente tinha já existia a logística do Mercado Livre avançando bem, mas nós ainda tínhamos um gap ali entre a área operacional e a parte técnica de produto e IT. Então eu chego no Mercado Livre em julho de 2020, como supervisor. Comecei a atuar, então, principalmente nessa melhoria da nossa ferramenta de roteirização, então, fazendo um pouco essa ponte, traduzindo um pouco as necessidades do negócio. Nessa época, uma roteirização ainda descentralizada, né? Então, Então, nessa época você estava lá, fazendo né? uma observação, eu imaginei que, né, o que que é legal conhecer a história das pessoas, né? Imaginava eu que o Lucas tinha saído de Belo Horizonte, né? Por mais que seja uma capital, tem um clima de cidade interior, né? Minas é um interior. Sim. Eu imaginei que tinha sido um impacto grande se mudar para São Paulo, mas você já tinha ido para Paris Já, sim, é isso, assim, mas completamente diferente, tá, Helder? Aqui eu acho que eu me acostumei rapidamente em São Paulo, principalmente por estar em plena pandemia. Então, quando eu Sim, me mudo para cá, a gente ainda estava vivendo aquele cenário, então, ou seja, a operação estava na rua, mas sim, muitas das outras atividades estavam em casa, então, ou seja, eu não conhecia o trânsito de São Paulo, não sim. conhecia a dinâmica da cidade, porque era muita coisa fechada, né? Então eu me acostumei bem. Na época eu até senti, falei, pô, São Paulo não é nada disso, gente. Tá até mais calmo que Belo Horizonte isso daqui. Tá Tá. muito calmo para mim. Eu Mas ia depois a gente foi conhecer a perguntar, cidade. eu iria perguntar, né, sobre esse impacto. Então, eu imagino que o impacto primeiro ali foi essa mudança para Paris. O que que você traz de bagagem dessa mudança drástica de vida? Cara, o Lucas, antes e depois dessa fase, são duas pessoas completamente diferentes. Como eu falei, 21 anos, morava com os pais, já tinha ali aquela vivência de universidade e tudo, mas não conhecia da vida, né? A verdade Sim, é essa. Então, lá morando em residência universitária, né? Então, cada um tinha ali o seu quarto, mas a cozinha era compartilhada. Então, você queria fazer alguma coisa, você vai na cozinha compartilhada do andar, você acaba conversando. Tinha bastante brasileiro, mas tinha bastante gente de outras nacionalidades. Então, ou seja, hoje eu ainda mantenho contato com muitos franceses, tenho um amigo grego, dessa época também, então, ou seja, que morava junto com a gente, adorava brasileiro e adorava ficar junto com a gente. Cara, principais aprendizados dessa época, realmente um autoconhecimento, né? Eu acho que a gente passa muito tempo com você mesmo quando você mora sim, sozinho. Então, ou seja, tenho certeza que a experiência de vir para São Paulo teria sido completamente diferente se eu não tivesse tido uma experiência anterior de morar sozinho. Você se conhece muito, você permanecer no silêncio, né? Muitas vezes eu também, sim, hoje eu aprendi a gostar, mas de certa forma no início era complicado. Pô, você ali com você mesmo, você aprende muita coisa e aquilo vai te fortalecendo. Então, de certa forma, muito da minha experiência, da minha tranquilidade, que eu comentei no início, cara, muito calmo e tranquilo, acho que vem disso, vem desse autoconhecimento que eu tenho, de entender como as coisas funcionam, como eu funciono, e com isso conseguir exercer minhas diferentes funções aí na vida, seja profissional, seja o Lucas filho, seja o Lucas sim. irmão, e o Lucas profissional que eu sou. Você estava falando aí, né, dos desafios da questão dessa
fazer esse meio de campo, né, entre sistema. Eu me recordo ali de fato que no começo existia essa criação ainda do produto, né? O produto, imagino que hoje deva estar gigante, mas ali no início não era tudo novidade. Como que foi, né, para você essa mudança? Porque por mais que você esteja falando de uma condição bem técnica e uma área de muita matemática, você saiu de uma indústria, né? O chão de fábrica ele é totalmente diferente de uma operação logística, né? É muito mais, por mais que ele é mais metódico, né? Na Sim. logística você não tem tanto esse segmento. Mas como foi para você sair desse universo de cálculos e planejamento numa indústria e vir para a logística e principalmente no nascimento dela, né? Porque o É. momento que tu chegou, as coisas estavam começando a engatinhar. Hoje se tornou esse monstro que se tornou, Uhum. está numa posição muito superior ao que você chegou, mas participou dessa construção. Essa diferença ela é muito enriquecedora, né? Como Total, que total. enxerga isso? Quando eu cheguei, eu lembro de comentar que, aprendendo ali um pouco da dinâmica, como funcionava, que eu me coçava com tanta oportunidade que tinha, né? Então, ou Sim. seja, quando você tem essa mentalidade técnica, enxergava os nossos fluxos, os nossos processos que a gente tinha ali, O a minha cabeça backlog é começava a coçar. grande. Então eu começava a me coçar, eu falava, gente, em tudo que a gente via tinha um processo que de alguma forma cabia uma otimização, nem que fosse uma ferramentazinha no Excel, Sim, mas existia uma oportunidade ali da gente tomar uma decisão melhor do que a gente vinha tomando. Então o primeiro baque foi esse, foi de entender que, cara, aqui está sendo construído muita coisa ainda. Essa siderúrgica que eu estava, é uma siderúrgica de mais de 50 anos. Então, eram sim, processos muito bem estabelecidos, era algo muito mais estável do que a gente realmente estava se propondo aqui nessa oportunidade quando eu cheguei no Mercado Livre. Então, eu lembro que o primeiro baque era isso, e aí vem aquela adrenalina. Então, acho que não vai ser a primeira vez que eu vou citar isso daqui. O Lucas é alguém que se motiva muito com esses desafios, é algo que eu preciso, de certa forma, sempre ter um problema para resolver. Eu acabei me tornando esse resolvedor de problema e eu sempre preciso ter algo para me ah, encher minha cabeça com algo que seja um pouquinho complexo para que aquilo me desafie. E aí eu acho que, de certa forma, aquilo traz uma adrenalina que aquilo te uhum, motiva. Então, acho que uma segunda coisa muito forte para mim do início, depois de enxergar que, por cada coisa que eu olhava tinha alguma coisa que podia ser feito, era essa ânsia, e aí é uma ânsia de ansiedade mesmo, de sim. querer atacar várias coisas. Então, isso também foi uma segunda coisa que me marca muito, porque depois chega aquela sensação de, poxa, Lucas, segura aí. Porque tem muitas situações, tem bastante coisa, mas, cara, a gente é uma pessoa só, Sim, e de certa forma foi aonde eu comecei a desenvolver na minha cabeça, até dentro do Mercado Livre, a noção de priorizar. Então, ou seja, priorizar aquilo que realmente vai trazer mais valor, aquilo que encaixa dentro do prato. Então, ou seja, a gente tem uma pilha de prato. O que que encaixa aqui hoje? O que que a gente pode deixar para depois? O que que não é tão urgente? O que que não é tão prioritário? Então, isso também eu lembro que, bom, é uma terceira coisa que eu lembro desse início que me marcou. Divide algo mais estável, que você trabalha com projeto de investimento. Cara, tinha projetos que duravam 2 anos você sim. fazer. Então, ou seja, eu lembro que isso no início me frustrava. Pô, até eu entender que o resultado errado ou ruim, ele também é um resultado, é um benefício, né? Ou seja, é um aprendizado que a gente tem na carreira também. Então, eu gosto de. É, Hoje eu repito essa frase o tempo inteiro. Gente, dar errado também é um resultado. Vamos entender isso, aceitar e seguir, corrigir aqui para frente. Então, acho que também é algo dessa mudança. fazendo alguns paralelos, né, nessa questão de impacto. Tu disse aí, né, que trabalhar numa empresa de mais de 50 anos, tecnicamente os processos já estão maduros, a evolução disso ela acaba sendo lenta. Os projetos que você cuidavam eram projetos de longo prazo, e aí tu cai num universo que a dinâmica ela é muito grande, os projetos são para ontem, tem Totalmente. muita oportunidade. E aí, uma outra questão
que é interessante é que esse início da sua jornada no Mercado Livre, ele está muito voltado ao produto, né? A parte mais de construção. E eu acho que em um determinado momento ali, acho que virou para pessoas, né? Que daí você começa a Total. trabalhar com uma equipe, a estruturar um time. Como é que foi também para ti essa mudança de sair do número e ir para as pessoas, né? Porque hoje tu é um Total. líder de pessoas. Total, foi um grande aprendizado. Então, assim, eu saio desse viés já mais para o fim de 2020. Então, ou seja, passo aí quase 6 meses mais nessa lógica de entender o processo de roteirização e como linkar isso à necessidade do negócio com a ferramenta que a gente tinha e propor essas melhorias, até quando surgiu não, o projeto, vou chamar de projeto, que era de centralização, né, desse processo. Então, quando você esteve lá, você sabe, a gente tinha as roteirizações sendo feitas em cada uma das Sim. facilities, e, bom, quando se decidiu isso, pô, quem vai puxar esse projeto aí? Bom, o Lucas, o que era alguém que estava desenhado, ou que estava Entendi a impregnado ali já ferramenta, né? dentro do processo, conhecia o processo, conseguia conversar com os principais atores ali, recebi muito apoio de muita gente que já estava quando eu entrei, que conhecia dessa ferramenta também. Então, começa a virar a chave aí no fim de 2020, quando a gente começa a contratar as primeiras pessoas para que a gente criasse a nossa célula de roteirização. Então, começa lá, a gente demora em torno de 2 anos, então, ou seja, para finalizar esse processo como um todo. Como você falou, é uma transformação também do Lucas dentro do Mercado Livre, o Lucas que chega, um cara muito mais esse viés de algoritmo, de ferramenta. Eu troco, inclusive, de área dentro desses 2 anos para um viés de gestor de pessoas. Então, ou seja, dentro dessa trajetória, eu me tornei o gerente de roteirização nacional, focado muito em última milha, inicialmente, então era muito importante. Hoje a gente já tem dentro do time um time que toca a última e a primeira milha. Então, isso também dentro da estrutura hoje, que a gente tem aí mais de 90 pessoas hoje dentro dessa estrutura de roteirização. Então, passa a mudar as prioridades, né? Você também já foi líder de pessoas, trabalhou também tecnicamente, então você sabe exatamente Sim. como é diferente, passa a ser sua prioridade a atingir os resultados através dessas pessoas, através do desenvolvimento delas, entender o quão é importante que elas estejam motivadas e engajadas a desenvolver os trabalhos para que aquele negócio siga, né? Então, ou Sim. seja, eu acho que nesse processo de trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, o que eu mais aprendi, se eu tiver que comentar isso agora, é que, poxa, Lucas, sai você de cena e entra a equipe, e a empresa não precisa de um Lucas ou de um Elder, precisa de vários Lucas e vários Elders, e esse Sim. é o papel do líder. Como Sim. você faz que esse conhecimento que você tem, que você adquiriu, esteja em mais pessoas? Porque quando eles Exato. também souberem o tanto que você sabe, cara, isso só vai dar resultados ainda maiores. Então, acho que muda um pouco o viés nesse sentido, e é um pouco do que eu busco no dia a dia atual, é sempre transferir, ainda tem essa coisa, né? Ou seja, o cara muito técnico, quando está na logística, ainda precisa ter essa forma de traduzir um pouco onde você quer chegar com aquilo, por que a gente Sim. está precisando fazer isso, mas você, a partir do momento que você começa a realmente desenvolver as pessoas e ensiná-las um modo de pensar, porque é uma forma de pensar, é só isso que muda, cara, você começa a ver resultados, isso é muito gratificante. É tanto quanto você conseguir rodar um algoritmo e ele te dá um resultado ótimo, é você ver alguém que você comentou algo, plantou ali, e, cara, na hora que você vê, a pessoa já faz aquilo melhor do que você. Acho que esse A é gente, a gente vai algo chegar super nessa parte gratificante. ainda. Mas se fala muito, né? Ah, você é de exatas ou de humanas? Então, a pergunta que não quero calar, a Valone aqui, né? Não está no roteiro, mas você prefere números ou prefere as pessoas que também podem ser números? Cara, hoje eu não sei dividir, tá?
A verdade é essa, já me perguntaram isso. O Lucas se sente hoje uma pessoa bem híbrida, vou chamar assim. Então, ou seja, o Lucas em tecnologia, ele conseguiria levar para a tecnologia um conceito de que, na verdade, a sua ferramenta, se ela não for automatizada, ela precisa se adequar ao Sim, ambiente e ela vai provocar uma gestão da mudança de pessoas. Às vezes você vai desenhar sim. uma ferramenta perfeita, mas se você não tiver focado no seu usuário, em como aquela pessoa vai receber, cara, pode ser um fiasco a sua implantação. Então, ou seja, o Lucas em tecnologia seria um cara que hoje teria um viés, entender o usuário muito maior do que ele tinha 2 anos atrás, quando ele era puramente técnico. O Lucas hoje, com pessoas, ele entende o quão a tecnologia pode ajudar, ou seja, ser facilitador a gente fazer cada vez mais com menos esforço também Sim. das pessoas. Então, ou seja, como a tecnologia ela pode nos ajudar a atingir lugares que a gente nunca atingiu com o mesmo capital humano, porque ela consegue sim elevar o potencial de cada um hoje e tudo aquelas tarefas manuais que a gente tinha, cara, o ser humano não nasceu para isso. Qualquer ser humano ele pode ser desenvolvido para justamente atacar com isso aqui, com a inteligência, com a parte psíquica da coisa, vamos dizer. A gente falando dessa transição, né? Porque é uma transição de carreira o que você viveu, né? Até a gente estava comentando antes de começar aqui o papo, qual que é a sua visão em relação à maneira de atuar, né? Porque quando tu chegou no Mercado Livre, tu era praticamente um PO, né? Nesse meio de campo de entender a operação e entender a ferramenta e desenvolver essa ferramenta dentro das necessidades da operação. Aí, do nada, vai virando essa chave e tu passa a operacionalizar essa ferramenta, que daí envolve pessoas, ser responsável pelo processo. Na sua visão, qual que é a maior dificuldade de lidar com as pessoas de ponta, né, na operação, tendo essa visão sistêmica do negócio? Porque eu confesso que sempre foi, para mim, uma dificuldade muito grande, e com o tempo você vai amadurecendo, conseguir extrair do time de operação a informação, essa interpretação, a tradução, né, que é o que a gente comentou. Uhum. Isso também traz um ganho, porque lá na frente tu se torna um profissional que entende de tecnologia, entende de operação, entende de pessoas, né? Isso acho que é o ápice do conhecimento ali, né, para transferir conhecimento. É, Como que é a sua visão em relação a isso? bom ponto. Eu gosto muito de ler, então também acho que lá na minha apresentação poderia ter trazido isso. Eu gosto muito de ler, então não só livros, como também notícias. Então eu estou sempre buscando artigos, então que fala muito. Então nessa minha transição me embasei muito, fui buscar muito conhecimento dessa questão. E aí principalmente porque na época de faculdade a gente tem uma Sim, matéria, tinha uma disciplina que era tecnologia e sociedade. Cara, eu lembro de fazer ela e gostar muito, que era justamente qual o efeito de tecnologia nas pessoas, como elas recebem isso, como, de certa forma, essa transição ela pode ser facilitada. E, cara, nessa transição de carreira que eu tive, é muito emblemático, e você viveu provavelmente isso com a gente lá, que era à medida que a gente ia tentar e buscar centralizar, né, ou seja, trazer para a nossa célula uma roteirização que era feita por alguém, podia estar em Santa Catarina, podia estar no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Cara, o speech era muito importante. Então, ou seja, você entender que a gente estava centralizando uma atividade para que ela pudesse focar em outra que era tão importante quanto, ou que a gente estava fazendo aquela centralização, ou seja, trazendo aquela tecnologia para o processo e um processo diferente, mas que a gente pudesse desenvolver algumas pessoas especializadas nisso e que isso não representava um risco para aquela pessoa. Então, acho que isso foi uma das coisas, um grande aprendizado para mim, porque com certeza o novo, ele inicialmente, cara, resistência. sim. Por quê? Porque eu acho que na minha cabeça é algo físico. É o que a gente aprende lá na oitava série, a lei da inércia.
Cara, você tá aqui fazendo o seu trabalho todo dia da mesma forma. Tem muita gente que se desafia, mas Sim. tem gente que não. Então, de certa forma, quando você chega com aquele novo, o seu corpo, o seu status aqui é de continuar fazendo da mesma forma. Tudo que é novo é difícil. É difícil aprender, é difícil interagir, não tá claro para mim, me ensina. E, cara, o processo de colocar aquela pessoa para interagir com algo novo, com algo que ela não conhece, e de certa forma e é um processo de convencimento, mas que ele pode ser facilitado da forma como você trata, da forma como você coloca que aquilo é algo que vai eliminar, de certa forma, um trabalho que não gera valor. Então, quando eu fui engenheiro de performance, também não comentei muito bem, uma formação de Lean muito forte. Então, aquela questão de reduzir o desperdício. Então, ou seja, como você deixa aquilo mais enxuto. Cara, se você Sim, consegue transparecer e convencer as pessoas de que aquela tecnologia que você está colocando, ela reduz uma atividade corriqueira, que existe um retrabalho ali e que vai, na verdade, desenvolvê-la a ter um raciocínio mais crítico, que seja, nós vamos extrair do humano aquela capacidade de pensar. Eu acho que quando você consegue fazer isso, comprar a pessoa junto com você, aquele projeto deixa de ser seu. Aquela sim. implantação deixa de ser apenas daquela equipe de projeto, ou seja, deixa de ser da equipe que está centralizando a roteirização e passa a ser um projeto de todos. E quando a pessoa faz parte, cara, ela já está com você. Muda. Então aquilo Sim. muda muito a forma como você vai conseguir fazer as coisas. Ali, quando a gente fala, né, de toda essa. Na prática, é uma bagagem curta, né? São Sim. duas empresas, praticamente. Agora, no final das contas, aquilo que você viveu como atendente lá, de entender o usuário, fez uma diferença bacana, né? Óbvio que com um contexto diferente. Mas qual foi o maior desafio do Lucas até então, né? Foi essa mudança física para Paris, que de fato foi um impacto pessoal, né? Uhum. Ou profissionalmente? Como que você mede isso? Cara, o meu desafio mais marcante, e eu acho que é o que justifica um pouco essa minha experiência, mesmo sendo tão jovem e com uma carreira mais curta, é um desafio que é de vida e que ele vem antes dessa trajetória que eu contei. Com 17, é um desafio de vida muito marcante para mim, que foi com 17 anos, quando eu fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Linfoma? Isso. Então, é um câncer linfático. E com 17 anos ali, um ano antes da faculdade, então eu comentei, sempre fui bom aluno, sempre tive essa possibilidade. E ali, de certa forma, já num estágio super avançado, já tinha sintomas, e de certa forma ali, é por isso que eu falo, eu nem seria engenheiro hoje, né? Então, ou seja, eu nunca nem pensei que eu faria engenharia. Naquele ano, se eu não tivesse tido essa situação, eu teria feito vestibular para ciências econômicas. Eu seria um economista porque eu teria passado, porque eu estava preparado. Mas ali em 2010, eu tenho Ricardo Amorim essa. deu sorte, então. Por quê? Porque deu sorte de não estar aí Tá no aí ramo junto com competindo. ele. Não, brincadeira. Mas eu acho que eu teria sido economista sim, porque eu teria Você conseguido estava no passar naquele colegial nessa ano. época. Estava no terceiro ano do ensino médio, então com 17 anos eu descubro isso e passo todo o ano em tratamento. Então, isso me ensinou muito, né? Eu acho que a minha família também, eu acho que é onde trouxe uma unicidade muito grande para todos. Não é um período difícil, eu acho que eu não me recordo de verdade de temer pela vida, vamos dizer, Mas tinha o mas risco. existia riscos, assim, cheguei a ficar hospitalizado um tempo, tive uma infecção grave. Quando você faz quimioterapia, a sua imunidade, né, ou seja, o mesmo tratamento que vai fazer a eliminação das células cancerígenas, elas também eliminam parte da sua imunidade, porque no final ela ataca tudo que é células que se desenvolvem muito rapidamente, e aí você fica um pouco mais previsível, ou seja, de estar ali para uma infecção, eu tive.
então precisei ser hospitalizado também. Então, de certa forma, foi um período complicado, mas que quando você passa por ele, você sai muito mais forte. E com Sim. um conhecimento, uma bagagem de autoconhecimento, de novo, hoje nenhum desafio é grande demais para mim por causa disso. Então, ou seja, desde o início, Não tem não nem tem como nada que eu falo falar. assim, eu não consigo fazer. Não existe. Não tem nem como falar, né? Porque às vezes eu tive uma conversa essa semana com um cara que me deu uma notícia. Você conhece, depois a gente fala sobre isso. Uhum. Eu tô até agora tentando pensar em uma maneira de respondê-lo, mas é impactante também a notícia que ele acabou trazendo. Só que às vezes a gente fala, eu imagino, a gente não imagina. São sentimentos que a É, gente não consegue imaginar a dor não só a dor, mas o aprendizado do outro também, né? é o Para que você vem, é o que vem encarar com tudo outros isso. problemas e superar de maneira mais tranquila, né? É o que vem com tudo, então assim, o tratamento em si, pô, ele te desgasta, ele impacta o seu corpo, a forma como você se sente, tudo, mas o que manda é isso aqui, ó. Então, ou seja, a nossa Cabeça. cabeça é realmente o drive de tudo que a gente faz, então eu sempre fui alguém que lê muito, então, ou seja, aquilo me distraía, eu sou religioso, então, de certa forma, também me apeguei bastante, minha família nessa época. Eu não me recordo, Helder, de forma nenhuma de pensar que aconteceria o pior. Poderia existir o risco, mas eu não me recordo de ter esse tipo de pensamento. Eu acho que isso também ajudou bastante. Sim, E, cara, eu entro já na universidade, e de verdade, é algo que eu senti desde o início, já com a cabeça diferente dos colegas. sim. No sentido de, cara, essa Acaba experiência sendo de mais vida que eu maduro, tive, né? isso, eu acho que o amadurecimento que eu tenho hoje, que eu trago numa carreira que tem uma ascendência rápida, acho que é muito disso. Eu trato os assuntos de forma muito tranquila, ou seja, é um desafio grande, pô, vamos trabalhar, então me engajo, tenho uma adrenalina muito forte, essa coisa de estar vivo também me ajuda muito, porque, cara, qualquer coisa que eu vejo e eu falo, eu tô aqui hoje, cara, eu vou entrar de cabeça nisso, entendeu? Eu tô aqui por Legal. algum motivo, eu vou entrar para dentro disso e vou atacar. Eu acho que muito dessa trajetória, desse amadurecimento começa desde esse que, sem dúvida, foi o meu principal desafio. Do lado pessoal, é o meu principal desafio de vida. E aí, profissional, acho que, de certa forma, tive alguns projetos. Esse, na própria França, foi um que me desafiou bastante. Então, era um modelo de otimização para aumentar o ciclo de vida dos reatores nucleares da EDF. Então, assim, basicamente, eles tinham um primeiro modelo, não funcionava tão bem. Eu cheguei, fiz um segundo modelo, também não atingi os resultados que eu esperava. Então, ou seja, também saio de lá, mas, cara, com uma bagagem impressionante de certa forma, outro dia a gente tava falando disso com uns amigos, como que é um contexto impressionante que agora a gente vê a crise na Europa justamente por causa de Ucrânia, Rússia e, cara, a energia lá, a elétrica, tá altíssima. Por quê? Sim, Porque a matriz energética depende demais do nuclear e o nuclear francês ele está em decadência, vamos dizer. Então, de certa forma, os reatores foram construídos para uma determinada vida útil e esse modelo que ele previa eram manutenções para que você pudesse prolongar. Porque, de certa sim. forma, a França já entendia como uma Já era competitividade um conseguir problema também. prolongar. Já era um problema. Então, ou seja, eles não têm uma matriz energética com hidrelétricas, né, de matriz hídrica, igual nós temos, é muito nuclear, e as tranches, né, ou seja, os reatores nucleares, eles têm a sua vida útil. E aí, de certa forma, esse era um desafio também muito marcante para mim, que foi trabalhar nesse modelo. Ele chegou a ser usado, então isso é um grande benefício. Quando você faz algo e começam a usar também é super Sim. gratificante, mas eu lembro de ser, justamente por estar fora, primeiro trabalho no exterior, então, de certa forma, ter me desafiado nisso foi um outro desafio muito grande para mim. Quando a gente fala aí dos desafios, né? Você comentou de quando alguém usa aquilo que você faz, né? Eu pergunto também sempre pro pessoal sobre
aquilo que você faz que você entende ter deixado como um legado ou para as pessoas ou para as empresas por onde você passou, né? O que que você entende ter ficado como legado para pessoas ou para empresas daquilo que Eu acho você que produziu? Acho que de primeiro esse impacto nas pessoas, que foi essa justamente nessa última experiência que eu estou hoje. Então, ou seja, comecei eu e agora 90 pessoas. Cara, faço São questão, 90? são mais de E 90. São mais de 90 pessoas hoje. Então, acho que um legado meu, de certa forma, e não só meu, né, de todas as pessoas que trabalham comigo hoje, é esse impacto na vida das pessoas que estão lá. Então, ou seja, cada carinha que chegou com uma expectativa, é uma empresa que está crescendo bastante, então chega justamente muita gente com muita gana de crescer, com muita gana de se desenvolver. Então, ou seja, dar oportunidade para essas pessoas seguirem e se desenvolverem com feedback, realmente indicando caminhos, dando oportunidade. Eu acho que é uma coisa que realmente me traz me traz muita satisfação ter passado por isso. Ah, uma situação que eu de certa forma, um legado que eu tento ensinar para todos que trabalham também, deixar com pessoas, é que toda escolha nossa é uma renúncia, né? sim, Então, de certa forma, saber lidar bem com isso. Vejo muito, e a nova geração, que é a minha também, né? Então eu me culpo assim, gente, pelo amor de Deus, falou o velhão agora. falhou o velhão aqui, não, é a minha geração, mas vendo, trabalhando com essas pessoas é muito difícil para eles tomarem uma decisão. Eu acho que justamente por entender que toda vez que escolhe algo, está deixando uma coisa de fora. E aquela necessidade de ter tudo, aquela necessidade que a gente está incentivando, né? A gente quer ver tudo ao mesmo tempo, a gente está num lugar, a gente quer viver o que está no outro, a gente está num lugar que com amigos a gente quer pegar um vídeo e viver o que está lá, a gente quer ligar para uma pessoa, ou quer ligar para outras que estão em outro lugar. Então, ou seja, essa necessidade de escolher tudo ao mesmo tempo e viver tudo ao mesmo tempo de certa forma, complicado de você se dedicar e concentrar. E aí eu acho que saber entender que uma escolha, toda escolha que você fizer é uma renúncia de algo e está tudo bem, você saber escolher faz parte, também é algo que eu busco deixar com as pessoas aí que estão comigo. Eu vou deixar, eu até fiz uma anotação aqui para a gente falar no final, porque isso eu vou falar ali na parte dos conselhos, né? Mas Uhum, dentro daquilo que você viveu até agora, né? Você falou uma palavra-chave aí, vou voltar nesse ponto lá na frente, mas em algum dos momentos que você foi desafiado a tomar decisões, né? A primeira dela, óbvio, após a superação desse caso aí, tu disse, um uhum, caso de saúde, por mais que você diga que as coisas mudam, a perspectiva, você voltou a ser desafiado, né? Esse desafio de ir para Paris, depois o desafio de vir para São Paulo, e isso de fato, ele, quando a gente aceita, é o que faz muitas coisas acontecerem. Mas até pela vida que você levava antes, né? Mineirinho, calminho lá de uhum. BH. Se em algum momento você pensou em não aceitar essas propostas, passou pela cabeça não aceitar, botou alguma barreira na frente? Cara, é isso. Sim, claro. Quando eu resolvo sair do Brasil, por exemplo, pela primeira vez, tinha aquele medo do cara de 21 anos. Ah, será que é isso que eu quero mesmo? Então, ou seja, a gente já existia esse entre as pessoas que já tinham ido fazer esse intercâmbio lá, esse duplo diploma, é, essa essa visão de que era um processo complicado, que era uma vida mais solitária, ou seja, você ia cair num país que, cara, a gente não aprende francês, a gente aprende inglês. Então, de Sim, certa forma, aprender uma nova língua, saber lidar. A França é um país muito acolhedor, mas o francês é muito nacionalista. Então, de certa forma, cara, você fala inglês dentro do ambiente acadêmico. Agora, você vai sair na padaria, no supermercado, ele até sabe falar, mas ele não quer falar. Você está no meu país, fala minha língua aqui. Então, ou seja, de sim. certa forma, isso colocava um pouco de receio nessa decisão,
Mas de verdade, ali é um sentimento que eu tenho até hoje, e um professor uma vez me disse isso. Tá na dúvida, é sim. Tá na É, dúvida, é sim. Não fala não. Eu prefiro realmente me arrepender de algo que eu fiz e vivi do que aqui de ficar com e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse aceitado. Então, normalmente, quando eu falo não, já falei alguns nãos, é realmente quando eu tô com argumento e com realmente eu tô muito seguro de que é não. Quando eu tô na dúvida, quem me conhece aí sabe, é sim. É sim para poder entrar de cabeça e viver aquilo. E por mais que eu me arrependa, depois eu vivi e assumi os riscos de tudo aquilo. bacana. E nessa trajetória toda, né, óbvio, a gente vive muita história de bastidor, né? Você tem Sim, alguma aí de marcante aí, engraçada, situação cara, inusitada, seja eu, na eu, França ou aqui no Brasil? eu tenho, eu tenho uma, de verdade, eu gosto de contar ela Na quando eu França, tu falo deve que ter pagado uns micão, né? ah, não, lá foi demais, assim, a entrevista quando eu vou para Paris para tentar as vagas, então, ou seja, não é fácil, você é um estrangeiro, né, então, buscando, então, ou seja, na turma de mestrado tinha brasileiros, tinha russos, tinha franceses, então, quando você vai, você precisa conseguir o emprego para você fechar seu mestrado, então, também tem essa época meio nebulosa, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, porque se você não consegue o estágio, você não fecha, né? Você não termina a formação ali. Então, tem uma história engraçada de a gente percebi, fazia aulas como de etiqueta, se não é bem essa a tradução, mas como se fosse isso, para ir para as entrevistas. Então, Sim. a universidade te preparava para isso. E, cara, a gente aprendia que você tinha que ir de terno, gravata, para ir para uma entrevista. Cara, bate eu de Clermont-Ferrand, saio de Clermont-Ferrand, 3 horas e meia de trem até Paris. Fiz bate e volta nesse dia, então, ou seja, eu fui vestido, só fui sem o paletó, vamos dizer, mas já fui vestido com isso. Cara, eu chego na EDF para fazer, foi a minha primeira entrevista e eu passei. é, Cara, todo mundo despojado, Helder. Calça jeans, tênisinho, camisa polo pra dentro da calça, assim, bem estilosinho francês. E eu lá de terno e gravata. Cara, na hora que eu chego, eu falo assim, eu já Na perdi. entrevista, Na entrevista, você já perdi. Já me acharam assim o cara mais quadrado do mundo. se ele soubesse o que era o mineiro. Eu lembro de verdade de começar falando, pô, primeiro, vocês me desculpem de ter errado aqui o traje, o traje do dia, aí todo mundo eles quietos, né, realmente não se preocupe com isso, e fomos para a entrevista técnica, mas de certa forma ali foi um micozinho que eu paguei. Uma outra situação que eu acho que é uma história de bastidor engraçada não foi nem na Valore aqui em Belo Horizonte, mas foi quando eu viajei, uma dessas viagens para os Estados Unidos, foi trabalhar num projeto de investimento lá, fazer a simulação, e lá o project leader desse projeto era um indiano. E aí, cara, a gente tinha um pouco de dificuldade, porque ele já tinha feito todo o business case, e na conta do Excel o projeto dele passava, né? E aí os caras, bom, do corporativo tiram um brasileiro do Brasil e manda para lá para certificar se aquilo no modelo de simulação realmente traz todos os ganhos. O Helder, o modelo não mostrava nada daquilo. E aí, cara, de verdade, ali foi também um momento que, primeiro, ele foi bem tenso. Então, de realmente, pela primeira vez, eu nunca tinha sofrido isso nem no projeto do Brasil, nenhum projeto do Brasil, ninguém tinha me colocado nessa situação e nem eu Botou em xeque. já tinha atendido a China. Cara, ele estava de verdade influenciando os resultados. Sabe aquele cara que quer enquanto não der o resultado dele, ele tá te passando o dado errado. E aí ele era o project leader, ele que estava buscando as informações do negócio para me passar. Eu era ali naquele momento o engenheiro de simulação. O Helder, de verdade, a gente sai de uma situação muito tensa, aonde eu estava percebendo o que ele estava fazendo, só que de certa forma eu não conseguia expressar, eu não queria na época expressar para ele que eu estava percebendo. Então eu deixava ele liderar e para mim aquilo era só mais um cenário. Então quando você está trabalhando em simulação é fácil.
Você tem um cenário com esse input, um cenário com o segundo input, com o terceiro. Então, todo número que ele me mandava para mudar, aquilo não era que eu estava mudando o modelo, eu estava mudando o input. O modelo sim. em si, ele estava lá. E aí, até o momento de que esse cara me levou para almoçar, a gente saiu, pô, vamos almoçar fora E hoje e abriu o tal. jogo. Vamos. E abriu o jogo comigo. É isso. Então, assim, cara, tô me sentindo ameaçado, não sei o quê, os projetos não andam, não sei o quê, eu tenho filho, eu tenho família e etc. Me ajuda com esse modelo, vamos dizer. Não precisa dar o resultado que eu tô falando, mas me dá um insight do que a gente pode mudar aqui no projeto para que isso passe. Porque, então, assim, aquilo me marcou no sentido que eu tava com muita raiva dele. A verdade é essa. Assim, eu fiquei lá uma semana. No início, eu fiquei com muita raiva dele. E depois dessa Por algum abertura, momento ia botar o teu em xeque também, cara, né? de certa forma, cara, na hora que ele se abre assim, nessa conversa, eu volto e eu falo com ele, cara, eu não posso influenciar esse modelo. É um modelo que vai ficar na companhia e etc. Isso não posso influenciar. Mas de verdade, vamos trabalhar nos cenários, vamos entrar para dentro desses resultados. E, cara, às vezes vai mudar um fornecedor, vai mudar uma serra, vai mudar esse tempo de ciclo aqui, e nós vamos atingir essa produtividade. Vou te ajudar a Sim, identificar onde que a gente tem que achar o gargalo aqui. Como era muito fluxo, a gente fala de tempo de ciclo, gargalo de produção mesmo. Vamos achar onde que está o gargalo desse sistema e a gente vai cair para dentro. E aí, cara, daí pra frente, eu acho que a gente pegou, isso foi uma quarta-feira, a gente pegou a quinta, sexta-feira, e aí a gente trabalhou de uma forma muito mais colaborativa, porque ele deixou de tentar influenciar o resultado, sim, e eu trabalhei já com uma visão que ele tinha de, poxa, vamos fazer isso aqui dar certo? Porque eu tava com uma visão assim, vamos fazer um modelo. O resultado que sim, der é um resultado. Nessa época eu já tinha feito tanto modelo de simulação que eu falava assim, dá certo ou dá errado é um resultado que a gente quer ver. Então, sim. eu já tinha essa maturidade na Vai época. virar estatística, né? Mas eu não tinha, e foi só depois dessa conversa, essa maturidade de entender, poxa, além de criar o modelo, Lucas, sirva de um resolvedor, eu acho que começa ali um resolvedor de problema. O que que seu modelo está dizendo que você pode fornecer para a equipe de projeto para dizer, cara, o que muda aqui? E aí, depois disso, a gente trocou várias mensagens, voltei para o Brasil, o projeto continuou andando, a gente trocava várias mensagens e de certa forma foi algo que me marcou de bastidor, porque sai de uma situação muito crítica, muito tensa, de realmente eu falar assim, cara, eu não piso aqui mais, não, porque de certa forma ele colocava nas próprias reuniões como duvidando do meu modelo, Sim. entendeu? Era assim, pô, o meu resultado aqui tá certo, o Excel estava certíssimo, o modelo tá errado. E quando você tá ali, o espírito ruim também, né? Ou seja, ali naquele momento de, cara, vocês trazem um brasileiro, porque na frente dos americanos e tudo, vocês trazem um brasileiro e estão falando que o resultado brasileiro não é melhor do que o meu aqui. Cara, isso já tinha Sim. 2 anos de companhia lá, já tinha feito vários projetos, então aquilo tava me. Eu tava ficando meio pé. A verdade é essa. E aí, cara, e eu acho que de certa forma eu tava só guardando os cenários, igual eu falei, para depois jogar aqui no ventilador. Só que Sim. aquela conversa que a gente teve nesse momento me Muda. desconcerta total. E a partir dali eu começo a jogar junto, porque eu desconheci, ele chamava Sunny. Não conhecia só o Sunny profissional, ele me contou da vida dele e o Sim. quanto aquilo era importante para ele. E aí ele me Sim. pediu uma ajuda. E no que E ele tava pede tomando, ajuda, eu. na verdade, ele tava tomando uma direção errada, né? E só É, faltava a orientação. Eu acho que em algum momento ele entendeu que não ia dar certo. Eu acho que ele foi super inteligente. Ele Sim, entendeu que eu não ia dar certo. Nossos resultados estavam muito contrários. Assim, o número sim, dele estava cheio de médias, né? Então, ou seja, a simulação, quando você vai usar é justamente para eliminar um pouco do erro das médias. O resultado dele estava cheio de médias e o nosso, muito mais granular, tinha tempo de todos os processos, de cada etapa. Então, sim, quando você coloca isso num modelo de simulação, ele vai te dar realmente um input muito mais granular e um resultado muito mais factível. E ele entendeu que o nosso resultado estava tão diferente que não era ele me pedindo para mexer que ia sim. direcionar. E aí, quando ele se abre, eu acho que ele foi inteligente porque depois ele conseguiu levar esse projeto à frente e a gente criou aí um pouco de contato depois disso. Tu me fez lembrar de uma situação que eu vivi aqui. Teve um período aí, 2015,
15, 16, que teve uma fase que eu comecei a rodar aí por várias empresas. A empresa que eu estava trabalhando estava fazendo algumas aquisições, e o papel era exatamente esse, de ir nas unidades que estavam sendo adquiridas. Você tinha um modelo de processo já desenhado que fluía, e você precisava encaixar isso naquela unidade para fazer o go live de sistema, né, do ERP. Uhum. E eu fui numa unidade em São Bernardo, e aí numa das conversas de desenho desse modelo de negócio, onde você reestruturava os setores, as pessoas, tudo que você levava para as reuniões, um cara batia contra, batia contra. E aí eu, num determinado momento, eu perguntei, cara, mas esse teu comportamento é de quem é um transportador, né? Porque tudo que tô falando, você está dizendo não, não e não. Quem deveria dizer não é um cara que é um transportador. Daí ele falou, eu sou. Eu falei, tá, tu é um transportador? Ah, legal. E onde você atua? Eu falei, aqui. Aqui? Mas tu é o cara que roteiriza, que paga o frete e você é o E faz, transportador? e Sim. faz. Aí daí justificava, né? Você ia lá, tinha frete pago para truque com 1.000 quilos. E aí Ah, como levar esse assunto de uma maneira e aí deu todo um rolo, porque quando levou isso adiante, o vice-presidente, o presidente na época da empresa que estava fazendo, falou, ó, o gerente não vai falar, que o gerente tinha um rolo com o cara, e hum. aí tinha uma coiseira, daí me deram a incumbência de ir tratar. Daí eu fui Sei ter que esse foi o almoço, mensageiro, sei que foi o fui ter esse mensageiro. almoço e eu falei, cara, vamos lá. O transportador, teus carros estão pagos? Não. Você controla, você faz toda a gestão de custo da frota, disso? Não, porque eu usava o próprio time ali da empresa para fazer, né? Tanto é que é o que levou a ser vendida, mas aí eu falei, olha, vou te dar um conselho. Eu sei que eu estou num lugar não muito propício para isso, São Bernardo do Campo, é, e o cara ia com uma viatura policial trabalhar. Eu não Caramba. sabia. E aí era um rolo. E aí eu falei, cara, eu vou te dar um conselho. As coisas elas vão mudar, não tem mais como voltar atrás, né? Foi adquirido, vai existir um processo de mudança. Se você não tem nada quitado, esses carros estão abertos, você tem que escolher entre ser um funcionário CLT ou ser um prestador de serviço. E eu te aconselho a ser um prestador de serviço, porque é fato que um dos dois você É, vai perder, você tem que valorizar o que, né? E vai ter que fazer essa ponderação e, cara, sim, aí sim. tava um pouco claro que Tava ele tinha que óbvio, escolher, tava meio óbvio. sim, tava óbvio, mas o que aquilo agregava, eu precisei usar o tom de que, tipo, o Thiago conhece essa história, até Conheço essa depois história. ele falou, né? Ele falou assim, ó, o cara queria te matar, ele não podia te ver passar na frente. Só que de uma visão muito errada, né? Porque o meu papel ali era exatamente o mesmo que você foi fazer, era uma auditoria de processo. Só que não era eu o decisor, eu só fui um orientador para não estragar, não ir lá e dar uma lapada e cortar de vez a vida do cara, né? Porque queira ou não queira, precisava continuar. E continuou. Quando mudou, ficou acho que mais um ano e pouco lá como transportador, atuando dentro da operação, e a decisão foi assertiva, né? Uhum. Só que depois eu não sei o que aconteceu, porque eu não fiquei mais. Mas quando tu falou assim, ó, fui almoçar Não, e o mas cara me chamou, eu já tive umas você já teve experiências um dessa do insight na almoço. hora. É isso, assim. Então, é aquilo. Ele já era um cara de uma trajetória, assim, já tinha sido project leader de vários projetos até antes de cair na empresa lá. E eu tinha 2 anos de engenharia de simulação ali com eles, ou seja, criando esses modelos dentro da Conheci o empresa e, de certa ambiente, né? forma, ele primeiro ele tentou usar de toda a influência que ele tinha no negócio, então a gente fazia reuniões diárias para ver os resultados, e resultado estava muito.
Então ele meio, nos 2 primeiros dias era isso, pô, é sério, gente, esse modelo tá todo errado. Então, assim, ele estava realmente nessa linha e eu tava ficando P, né? Eu falei, eu tava ficando muito, que eu tava muito seguro que o resultado era aquele, eu tinha muita clareza que dar errado Isso também era um resultado para o projeto. Eu não ficava no iniciozinho era aquilo, cara. Todo projeto que eu entrava, eu queria que desse certo, né? Você meio que se sente parte daquilo, tem, você quer que funcione. Só que depois você vai fazendo, quanto mais projetos você vai fazendo, você entende que, cara, às vezes não funcionar é a decisão correta que precisa ser tem, tomada. Então, ou seja, é de onde eu tirei isso para minha vida. Às vezes, quando não dá certo, é porque não tem que dar, ou seja, não dá certo também é um resultado, também é um sim, aprendizado, aquilo não dá certo, porque da próxima vez, numa outra oportunidade, numa outra situação, aquilo vai funcionar, porque você já é alguém que sabe mais depois de ter visto alguma coisa fracassar. Eu acho que me marcou muito quando você perguntou aí tem alguma situação de bastidor. cara. Falei, cara, esse almoço é um bastidor total na minha carreira, assim. É, tem situações aí que são bem controversas. É. Cara, tu tocou no ponto, né, ali aquela hora da necessidade do jovem, da galera mais nova, a geração mais nova. Um dos objetivos do canal é exatamente isso, né? Mostrar histórias de pessoas novas, pessoas mais velhas, profissionais da área, mostrar essa bagagem. Imagino que muitos vão se surpreender com algumas coisas que tu falou, que muita gente não deve ter a mínima noção. O cara Não trabalha do seu sabe. lado, já está 3, 4 anos do seu lado e não tem a mínima noção. Eu, por exemplo, Não nem sabia. imaginava o lance da Muita gente França não aí. sabe. Muita gente não sabe dessa história. E acho que isso vai ser muito rico, né? Mas esse é o objetivo, por quê? Principalmente no universo que você está agora, de uma empresa em expansão, muitas oportunidades, deve ter muita gente naquela dúvida, espero mais um pouco, não sou reconhecido, não tenho oportunidade, e aquela ansiedade gigantesca de crescer, crescer e se tornar um profissional cada vez mais reconhecido, né? Então, um dos objetivos, ele passa exatamente para mostrar para as pessoas que cada história é uma história, e cada vida tem a sua trajetória, a sua maneira de acontecer. E você citou aquele ponto da necessidade do jovem, né? E quando a gente coloca isso no papel, principalmente quando a gente está lidando com pessoas e convivendo com essa galera mais nova, é importante ver e ouvir essas idas e voltas, as decisões importantes que você toma para, né, a dúvida ali do sim, do não, na dúvida vá pelo sim, de Uhum. arriscar de fato, né? E a Sim. tua história mostra bastante isso, essa ideia de, cara, nunca hesitou em dizer sim, né? Apesar da superação Você tem que da. ponderar as coisas, mas é muito importante que você esteja aberto para as oportunidades. Eu Sim, vejo muita gente querendo uma coisa nova, querendo buscar, cara, eu tô pronto, eu tô disponível. Cara, às vezes passa na frente dele exato, e não percebe. e não percebe. Qual é o conselho, né, do Lucas? Às vezes a gente fala que conselho não se segue, que se fosse bom era Uhum. vendido, mas, Vendia. pô, tu é um cara de 30 anos, tem uma carreira fantástica, uma experiência de vida fantástica, e qual é o conselho do Lucas para quem vai assistir e tá naquela dúvida, tá naquele dilema? Principalmente para a galera da tua geração, geração Sim. anterior aí, né? Eu acho que assim, acho que tem dois grandes conselhos, dicas, na verdade, para mim são lemas de vida que eu gosto de comentar e comento nas agendas com o time também. O primeiro é, todo mundo está no seu momento certo. Entender isso. Não tem ninguém que está atrasado, ninguém que está adiantado. Você está no momento certo da sua trajetória. Acho que quando você passa a entender isso, porque a gente se compara demais, Helder. A gente Sim, olha muito para o lado e fala assim, pô, eu tenho 30, hoje eu lidero muitas pessoas que são mais velhos do que eu, né? Então, ou seja, isso pode gerar em algumas pessoas aquela coisa de, poxa, eu tô com 35, eu tô com 37, eu tô com 42, o cara tá com 30, sabe? A gente se compara demais, acho que quando a gente, e isso lida muito, ou é mais prejudicial, quando a pessoa sente que tá atrasada, né?
Então, ou seja, sim. pô, eu tô atrasado na minha trajetória, eu tô retido aqui, eu não tô realmente crescendo da forma como eu gostaria. Então, aquilo gera uma frustração muito grande. Eu acho que, de certa forma, entender que cada um tá no tempo certo na sua trajetória. Sua trajetória é sua, ela não é melhor ou Na pior do verdade, que a é de ninguém. aceitar onde está e viver aquilo que está Viver aquele momento. acontecendo, né? O segundo é isso, né? Ou seja, o segundo lema que eu tenho, então, ou seja, passa para mim isso, ou seja, aceitar que a minha trajetória é a minha, ela não é melhor nem pior do que a de ninguém, eu estou no meu momento certo. Acho que isso também me ajuda a manter as coisas claras. E o segundo é isso que você trouxe agora. Basicamente, eu, Lucas, gosto de dizer, eu não sou o cara mais planejado do mundo. Então, ou seja, eu comecei minha carreira ali na universidade, fui para fora, trabalhei, voltei. Helder, eu não tenho e não sei o que eu vou ser. Acho que a gente também se faz muito essa pergunta. O que você quer ser? O que você quer chegar? Eu sei o Lucas profissional, o que eu quero ainda assimilar para minha carreira. Que profissional eu quero ser, eu sei. Mas não tem uma posição, não tem uma empresa, não tem exatamente onde. Porque se tiver alguma segunda dica que eu possa dar gente, saibam onde vocês querem, quem vocês querem ser, mas aproveitem a jornada. É isso que vale. Sim. Senão você vai passar o tempo inteiro almejando uma coisa, aquele fim do túnel, e você esquece muita coisa que E está o passando túnel só aqui, vai ó. ficando extenso, né? O túnel vai ficando extenso, aquela nadando vai morrer na beira da praia. Senão vai ser justamente isso, vai nadar, nadar, nadar e vai ficar com o sentimento de que, cara, afogou antes de chegar na praia. Por quê? Porque você mirou algo. E nesse mundo, nesse ambiente que a gente está, a gente lida muito com essas questões de ágil que chegou, né, na tecnologia também. Sim, Foi por isso, porque tudo pode mudar. A gente não sim, tem mais um caminho linear para as coisas. A gente está vivendo uma geração ansiosa. Então, eu gosto de trazer essa situação de, poxa, saiba bem onde você quer chegar, porque isso te motiva a levantar da cama todo dia, né? Saiba sim, o que você quer ser, mas aproveite o caminho. Acho que nesse caminho vai vir muita coisa que vai te motivar, vai vir muitos percalços. Então, ou seja, o sucesso não é aquela linha linear, então ela é realmente tem dias que você está melhor, tem dias que você tá pior. Saiba o que você quer ser, mas aproveite o caminho para chegar até lá. Porque eu acho que a beleza das coisas, o sucesso não está no fim, o sucesso está nesse caminho, as pessoas que você encontra, os objetivos que você alcança, sim. conseguir realmente encontrar beleza e satisfação nessa trajetória, nas pequenas coisas que movem a gente. Então, quanto mais a gente foca em algo tão distante assim, eu acho que mais a gente tem um risco de uma frustração enorme quando a gente faz dessa forma. Na verdade, tu citou um ponto, né, que é não se comparar. A gente não se compara com ninguém. E às vezes é muito fácil, porque às vezes quando tu olha para trás, eu saí do mesmo lugar que fulano e fulano hoje é X e eu sou Y. Pô, só que é isso que talvez eu vejo que as pessoas confundem. Você não deve comparar a tua carreira com a de ninguém, mas você deve ter referências, né? As Total. referências são importantes. Pô, tem uma referência que o cara. E aí o que eu acho legal das histórias é isso: é você ter referência do cara que seguiu metódico num caminho, como a gente já teve história aqui, cara passo a passo, o outro que Uhum. foi lá em cima e voltou, o outro que tá lá na mesma posição a vida toda, então cada um tem a sua, né? É, E não se comparar, mas sim usar como referência. E quando a gente fala de referências, todos nós temos mentores, temos essas referências, né? Quem são as referências do Lucas? Quem são os mentores do Lucas aí durante a vamos jornada? lá, vamos lá. Vou falar de vida, depois eu falo um pouco profissional. Acho que de vida são realmente meus pais, que são referências aí para mim de pessoas, a criação, a educação que eles me deram, a mim, a minha irmã, o amor que realmente transparece na nossa relação, na relação com a nossa família como um todo. São referências não só desse cuidado, como no tratar com as pessoas. Então, isso realmente são espelhos dentro da minha vida e que eu espero ser espelho assim
para os meus filhos também. Então, ou seja, que eu possa ser aí como eles foram para mim na trajetória, sempre me incentivaram bastante. Acho que na trajetória profissional, eu acho que a gente tem aqueles mentores que você se espelha, né? Você, tipo, que cara bacana, como se posiciona bem. Então, eu acho que eu tive algumas pessoas, eu acho que eu tenho o professor Ronaldo, que foi dessa época que eu entrei, voltando da França, entrei na siderúrgica, que era um tutor um pouco para a gente lá dentro, e de certa forma me ensinou bastante coisa, ele me provocava muito, porque ele sabia da minha formação, então ele me pegava pela mão literalmente, colocava dentro do carro, a gente andava a usina, para eu olhar para um problema e ele falava assim, existe um modelo para isso aqui? Existe um problema isso é um problema de otimização? Dá para fazer alguma coisa aqui? Justamente para me provocar a incitar, então aquilo também me fez entrar em muito processo e a forma como ele provoca pessoas, ele fala muito assim, depois vou até caminhar o podcast para ele ouvir eu falando isso Eu dele, ele ia já perguntar sabe, se você ainda tem contato. tem bastante, Que foi no legal. aniversário dele lá em Belo Horizonte esse ano, eu encaminho para ele, mas esse provocador que ele me ensinou muita coisa, da forma como a gente precisa também sair, às vezes, dessa zona do conforto e perguntar, e quanto isso nos faz crescer. Então, acho que o professor Ronaldo foi um. Acho que, como líderes, todos nós temos pessoas que nos ajudam. Eu acho que o líder nosso, ele nos ajuda de todas as formas, porque ele nos ensina aquilo que a gente vai se espelhar para fazer e aquilo também de Para não não fazer. fazer, exato. Isso. Então, acho que todo mundo aqui nunca, não, não tive um que realmente, pô, quer ser exatamente essa pessoa, mas cada um me trouxe um pouco, acho que um senso de organização, como eu falei, de liderança de pessoas. Então, cada um trouxe um pouquinho e formou um pouco do Lucas que é hoje. Até as pessoas ainda falam muito, né, sobre esse lance de aprender o que fazer e aprender também o que não fazer. Essa imperfeição do líder vem exatamente da história individual que ele tem. Cada um tem a sua, cada um vai ter erros e acertos na visão de um e na visão de outro, né? Isso de fato marca. E o líder vale, a gente já falou dos conselhos, né? Mas eu acho que também eu sou um líder jovem, um líder há pouco tempo e de verdade E é, erra e acerta, né? aceitar isso, eu ia falar justamente isso. Ou seja, como você aceita que você vai tomar decisão, e essa decisão ela pode dar certo, ela pode dar errado, e o dar errado também é um resultado. Então, a mesma Exato. coisa dos modelos lá de simulação. Tomar uma decisão e ela dar errado, cara, aquilo te ensina tanto a não tomar aquela decisão de novo. Ou seja, Exato. a não pensar É, daquele o duro jeito. é quando você não tem essa chance. Não, quando tem uma perda É, muito grande, assim, sim, eu acho que quando não fala de gente, né, ou seja, um acidente, um caso mais grave, é uma oportunidade de aprendizado também, sim, né, a tomada de decisão, e o conselho que eu falo, o líder muito jovem, o líder, ele é como se fosse realmente uma vidraça, né, você é sim, observado de todos os lados, o tempo inteiro, e lidar bem com isso, né? Ou seja, aceitar bem essa situação. Muitas vezes a jornada do líder é uma jornada mais solitária também. Então, ou sim. seja, de você realmente tem que tomar decisões, às vezes sozinho, decisões que não são democráticas. Então, ou E seja, quantas aí, vezes a gente tem que tomar a decisão que, cara, não é isso que eles estão esperando de mim, mas é isso que eu preciso fazer. Então, é e isso a que eu vou tua fazer. própria história do teu bastidor ali, ela demonstra isso, né? Porque É. às vezes a decisão que você toma, baseada no número, tu tá atingindo um outro número, que é a pessoa A dentro a pessoa e a estatística, né? Que a pessoa família. acaba sendo. Então, Totalmente. Então, assim, eu acho que entender que a jornada do líder, aí qualquer líder, ela é mais solitária e que às vezes você precisa tomar alguma decisão que não vai ser a decisão que os liderados estão esperando, mas que é sim, a que você está claro para você que você precisa tomar, é, sim. aceitar isso, ter uma segurança psicológica de tomar essa decisão assim mesmo, cara, também facilita bastante as coisas e realmente é uma jornada de aprendizagem para todo mundo que vai passando
por essa trajetória. Quem já teve a oportunidade de ser líder sabe isso que eu estou falando, Sim. porque quem senta nessa cadeira sabe. É pesado. É, Cara, é show de bola, bicho. Eu acho que se a gente fosse prolongar aqui, nós ia ficar aqui a noite inteira. Só faltou um cafezinho e um pão de queijo. um cafezinho, pão de queijo, um pão de queijo de Minas, tá? Que me É, perdoem os paulistas, é, mas pão deixa de eles queijo de nessa disputa. Minas, diferente. Eu sei que você tem uma lojinha de pão de queijo, não é? Tem um Diferente. empório aqui em Itapema e é pão de Bacana. queijo Um pão de mineiro. queijo mineiro, por favor. Quando tu falou do pequi ali, né? Tá comendo pequi, café, pão de queijo. Não, vou ter que ir em Santa Catarina para ir no seu empório e Quando provar tu desse pão de vier para a queijo. região, vier para Balneário aí, vem tomar um café. Vamos tomar um café aí, sim. Helder, muito obrigado pelo convite. Espero que aqui, bom, que a gente possa servir, né? Ou seja, de novo, minha trajetória não é melhor, não é pior do que a de ninguém, ela é a minha, mas que sirva aí Mas é exemplo, para né? quem vai nos assistir, quem vai nos ouvir, possa tomar isso como uma motivação, como um Uma impulso, referência. né? Uma referência Sim. para atingir aquilo que querem. Mas curtam a jornada, turma, é isso. O sucesso não é linear, é altos e baixos e a gente vai se motivando todo dia, né? Fala A assim, carreira da gente é isso. o sucesso não é um belo horizonte, né? Não é um Belo Horizonte. Belo Horizonte está lá na minha É, terrinha, é isso aí. mas é um desafio diário que você se motiva todo dia para levantar e enfrentar, e aquilo vai te dar bons resultados, você vai ficar super feliz. Tem dia que, cara, você vai voltar mais triste, mas isso é para o seu desenvolvimento. Você é uma pessoa diferente no outro dia, quando dá certo ou Exato. quando dá errado. Não tem jeito. Cara, eu agradeço demais aí a oportunidade de bater essa prosa contigo. Foi difícil a gente marcar, né? Foi. Espero aí que um dia a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, talvez aí estando em São Paulo no podcast, Por com favor. estúdio ali, a gente pode voltar a bater um papo aí, talvez num tema mais técnico voltado aos algoritmos, né? Assuntos que são dores de cabeça na vida de transportadores e das entregas hoje, né? Mas eu agradeço a confiança e principalmente pelo fato do pouco tempo de convivência que a gente teve, né? Então é bastante legal quando a gente consegue levar adiante pessoas que às vezes a gente somente em poucos contatos conseguiu cativar o outro no respeito, na confiança, né? Então aqui tem sido uma experiência bacana de conhecer histórias, de conhecer pessoas. Eu aprendo pra caramba ouvindo a história dos outros. Tem aquela história do cara que ouve a buzina do motoboy, né? O motoboy ouve todas, né? O É, cara se incomoda, pensa assim, ó, eu ouvi todas as histórias e ouço praticamente 2 ou 3 vezes nas edições, né? para poder Porque editar. agora é que eu vou fazendo de uma maneira mais direta, mas tem os cortes que às vezes eu faço, então eu fico ouvindo as conversas mais de uma vez, você não tem noção do quanto eu aprendo. Se eu igual tu disse, né? A história de ninguém ela é melhor do que a do outro, mas a gente tem a nossa história. Se eu que tenho a minha, sou 10 anos mais velho que você, consigo aprender com a história, quem dirá os mais novos que não têm essa bagagem, né? E vão Então, ouvir, né? Eu acho que aprender, a gente tem todo dia que a gente sai de casa, a sim, gente conversa com alguém, a gente ouve alguma coisa, a gente é sim. diferente, Helder. Então, Só tem que estar assim, disposto, só tem que estar né? disposto, aberto, Exato, aquilo vai exato. passar a garra. Por isso que quando eu falo viva a jornada no dia presente, é isso, cara. Sim, Muitas vezes eu vejo muito mirando lá na frente e as coisas estão passando aqui e a gente não está sim. percebendo, E né? Eu acho passa que é super rápido. importante, E passa muito passa rápido. rápido. Tem que andar com o farol baixo, porque às vezes anda com o farol muito alto e não percebe o que está passando Não embaixo, percebe o mas que é está bem isso. passando. É Mas, isso, cara. cara, show de Muito bola, obrigado, muito tá? obrigado. Eu que Muito agradeço. satisfeito. Quando você estiver em São Paulo, dá um toque, sim. Vamos encontrar Sim. por aqui, vamos falar desse outro lado aí, ou seja, vamos trocar figurinha com os desafios que Fechado. existem. Eu acho que é super bacana. A vida é isso, né? Não só na vida profissional, na pessoal, também são conexões que a gente vai fazendo Exato. e de certa forma, muito satisfeito também de estar mantendo esse contato com você aí dentro da nossa trajetória. Tá bom? Fechado, Lucas. Valeu, até mais. Muito obrigado, abraço. Tchau, tchau. Tchau.